Bom, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre o cérebro humano, evidentemente, mas de uma forma que a minha experiência profissional de quase 40 anos, completo agora em janeiro 40 anos de carreira, pelas palestras pelo mundo afora, eu noto que quando eu começo a falar dessa maneira sobre o cérebro, as pessoas são surpreendidas, né? Porque a maioria de nós associa o cérebro humano, essa massa de 1,5 kg gelatinosa entre as orelhas, apenas com a função de controlar a fisiologia do nosso corpo, gerar os nossos movimentos, as nossas sensações, as nossas emoções, mas na realidade, como o título da palestra e do meu último livro deixa bem claro, eu gosto de me referir ao cérebro humano como o verdadeiro criador de tudo. E como eu vou demonstrar para vocês, primeiro de uma maneira mais genérica e depois com um exemplo muito claro que é relacionado ao tipo de pesquisa que eu fiz nos últimos 22 anos, relativo à capacidade que nós descobrimos de ligar o cérebro humano a máquinas e permitir que, sem nenhum movimento, só pelo pensamento, primeiro animais de experimentação e depois seres humanos paralisados conseguissem controlar essas máquinas, sejam elas robóticas, eletrônicas ou até virtuais, só com a atividade dos seus cérebros, como é que toda essa teoria que eu vou apresentar a vocês permitiu que nós criássemos essas interfaces cérebro-máquina e, com elas, abríssemos a possibilidade de reabilitar, de devolver funções neurológicas perdidas ou por traumas do sistema nervoso ou por uma doença, funções que até então eram consideradas perdidas para o resto da vida. E nesse instante eu me encontro criando uma nova página da minha carreira, usando o lema que eu vou esclarecer a vocês no final dessa aula, que é a missão, na minha opinião, central da neurociência e o caminho, na minha opinião, o único caminho que pode ser seguido pela chamada indústria do cérebro, que começa a ser criada. Vocês não devem saber, mas nos anos 50, a engenharia biomédica começou a se manifestar, esse casamento da medicina com a engenharia, através da indústria do coração. Ou seja, o desenvolvimento de novas terapias e novas tecnologias para tratar moléstias cardíacas, que eram as responsáveis pelo maior número de mortes, né, da humanidade naquele período. Pois bem, essa indústria gerou um movimento de quase 30 trilhões de dólares desde a sua criação nos anos 50. Na última análise do que vem pelo futuro da indústria do cérebro, ela movimentará de 10 a 20 vezes mais, porque existem 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente que sofrem de alguma doença neurológica ou psiquiátrica. Derrame, doença de Alzheimer, depressão crônica, epilepsia crônica, doença de Parkinson, todos nós conhecemos alguém com alguma dessas doenças. E elas totalizam 1 em cada 7 seres humanos. Por isso que o meu lema daqui para frente é vamos tratar de 1 bilhão. Porque essa é a missão central da neurociência, que, curiosamente, é uma das grandes criações do verdadeiro criador de tudo, que é o único objeto no universo que estuda a si mesmo. Eu gosto de dizer que o cérebro é como um rio que você jamais cruza 2 vezes, porque a cada experiência que o cérebro tem na nossa vida individual, ele se transforma, ele se altera na sua estrutura física, microscópica. O cérebro, como um grande amigo meu, Ron Douglas, na Suíça, dizia, ele é a única orquestra cujos instrumentos musicais alteram a sua estrutura física a cada nota produzida. Imaginem isso. A cada nota que é produzida por essa orquestra neural, pelas tempestades neurais que há 40 anos eu estudo, a cada nota o nosso cérebro se altera. E é por isso que eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou mostrar para vocês, então, o porquê, na minha opinião, nós temos que chamar o cérebro humano como o verdadeiro criador de tudo. Como eu disse, a maioria de nós associa o cérebro com as funções biológicas, fisiológicas necessárias para a manutenção das nossas vidas. O controle dos nossos movimentos, o nosso ciclo de vigília-sono, as nossas funções cardiovasculares, as nossas sensações, mas o cérebro é muito mais do que isso.
O cérebro é um gerador de abstrações. Ele incorpora toda a informação e potencial que o universo que nos cerca fornece para nós, para gerar dentro dele um modelo de realidade que não é necessariamente idêntico, isomórfico ao que existe aqui fora. Nós nunca realmente vamos saber o que existe aqui fora, ao nosso redor. O que o cérebro faz é criar o melhor modelo do mundo que nos cerca, capaz de otimizar, de maximizar a nossa chance de sobreviver. Esse é o verdadeiro criador de tudo, porque ao longo dos 100 mil anos da nossa história enquanto espécie nesse planeta, o nosso cérebro, de mais de 107 bilhões de indivíduos, essa é a estimativa de quantos seres humanos viveram nesses 100 mil anos no planeta Terra, o nosso cérebro tentou gerar modelos mentais, abstrações, como a noção de espaço, a noção de tempo, a noção de relações causais entre eventos, os mitos, os deuses, a matemática, a ciência, de tal sorte que nós pudéssemos criar e conferir, estampar significado a tudo que nos cerca. E dessa forma maximizar a nossa chance de sobrevida. São essas abstrações mentais criadas pela mente humana que, no decorrer da nossa história enquanto espécie, se transformaram em objetos quase que tangíveis, apesar de serem apenas criações da nossa mente. Abstrações tão fundamentais que hoje, como nós vimos durante a pandemia, elas são mais importantes do que a própria vida humana ou a própria sobrevivência da espécie. Afinal, modelos econômicos que só existem nas nossas cabeças e que foram projetadas para o mundo exterior, porque, afinal de contas, nenhum formigueiro, não existe nenhuma formiga, nenhum formigueiro que calcula o déficit primário ou a taxa de inflação. Isso é uma criação da mente humana para tentar se adaptar à realidade do mundo externo e das interações sociais dos seres humanos. Essas abstrações, como o dinheiro, por exemplo, se transformaram em coisas muito mais relevantes para o mundo em que nós habitamos, nesse instante, do que a própria sobrevivência da nossa espécie. E é por isso que nós enfrentamos grandes dificuldades, como nós todos testemunhamos durante a pandemia. São essas abstrações, essa fábrica interminável de abstrações que vem do trabalho coletivo das BrainNets, que é como eu gosto de chamar a rede de cérebros humanos que, ao longo da história da humanidade, gerou todo o arcabouço mental que dá sustentação ao nosso modelo civilizatório. É a partir disso que a minha tese do verdadeiro criador de tudo foi projetada. E eu comecei a escrever esse livro logo depois da Copa do Mundo de 2014, quando a nossa demonstração, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho, foi vista por 1,2 bilhões de pessoas mundo afora. Eu só descobri isso porque, dando uma aula em Pequim, na TV chinesa, o diretor da TV me mostrou o gráfico da audiência mundial daquele dia, no dia 12 de junho de 2014, quando, no momento da nossa demonstração, há um pico de audiência de 1,2 bilhões de pessoas assistindo os poucos segundos que a FIFA permitiu que nós fizéssemos a demonstração num campo de futebol. Para vocês terem uma ideia, quando Santos Dumont voou e contornou a Torre Eiffel em Paris, no dia 19 de outubro de 1901, 1 milhão de parisienses viram esse feito que abriu um novo capítulo da história da humanidade, utilizando uma das grandes propriedades do verdadeiro criador de tudo, que é a criação de novas tecnologias, de novas ferramentas para expandir a nossa capacidade de interagir com o mundo que nos cerca. Quando, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pousou na Lua, aliás, no dia do aniversário do Santos Dumont, ele pousou no Mar da Tranquilidade, numa cratera que fica muito próxima da cratera chamada Alberto Santos Dumont, uma vez que ele é o último brasileiro a ter um nome dado a uma cratera gigantesca na Lua. 450 milhões de pessoas assistiram ao pouso do homem na Lua pelas cadeias de televisão americana ao redor do mundo. Pois bem, num estádio na zona leste de São Paulo, no dia 12 de junho de 2014, 1,2 bilhões de pessoas viram um paraplégico usar sua mente para novamente caminhar
e chutar uma bola e demonstrar que tudo aquilo que era considerado apenas no domínio do milagre, ou seja, fazer um paraplégico voltar a andar, está no alcance dessa coisa que a gente chama de neurociência. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar o que eu quero, como é que esse verdadeiro Criador gera suas maravilhas. Então, aqui nesse slide, vocês veem no canto esquerdo o que é a verdadeira fonte de pseudo-informação, ou informação em potencial, usada, a matéria-prima usada pelo nosso cérebro humano para gerar toda a nossa história e toda a civilização e todos os nossos modelos do que é que nos cerca. Esse aqui é o universo que fornece essa informação em potencial que é adquirida pelo nosso cérebro através dos nossos sistemas sensoriais. Aqui eu represento o sistema visual. Essa informação em potencial é transmitida para o cérebro humano, que já constrói, a cada momento da sua existência, um modelo neural interno do que é que existe aqui fora. E a cada encontro com o universo, ao longo das nossas vidas individuais e coletivas, esse cérebro confronta o seu modelo interno com as novas informações que chegam a ele a cada momento. E é esse choque, é essa verdadeira colisão que gera, que refina o modelo de universo, as abstrações mentais que são criadas por cada um de nós e pela nossa espécie, para tentar explicar o que acontece nesse universo natural que está aqui fora. Ou seja, para explicar o universo natural, o nosso verdadeiro Criador cria um universo neural, que eu chamo de universo humano. E para isso, ele gerou abstrações únicas, como o espaço, o tempo. Eu gosto de dizer que nenhuma estrela comemora o seu aniversário. Nenhum cometa sabe dizer quando ele vai voltar para o sistema solar. Essas noções de tempo, causalidade, de espaço, são todas criações da mente humana que são usadas para fazer algum sentido, para extrair algum sentido lógico do que existe ao nosso redor e, basicamente, criar relações causais que permitam maximizar a nossa sobrevivência. E é dessa fonte de abstrações que nós geramos, enquanto espécie, a nossa ciência, a filosofia, a matemática, a arte, as religiões, os mitos, porque foi na combinação das propriedades desse magnífico criador de tudo, da nossa memória, da nossa capacidade de nos comunicarmos oralmente e também por símbolos, na nossa enorme capacidade de gerar ferramentas que possam aumentar a nossa interação com o mundo e maximizar também a nossa chance de sobrevivência, apesar que, ultimamente, nos últimos séculos, essas grandes tecnologias que nós somos capazes de criar estão contribuindo, se qualquer coisa, para a nossa própria escravidão. Ou seja, nós estamos nos transformando em escravos das nossas tecnologias, como o mundo digital atualmente mostra claramente quanto da nossa privacidade está sendo perdida, quanto da nossa própria função cerebral e cognitiva está sendo esculpida e transformada pela lógica digital dos computadores. Porque, talvez vocês não saibam, o cérebro humano não funciona como um computador. Muito pelo contrário. Ele não funciona com lógica digital como os nossos computadores, telefones e tudo que nós criamos nos últimos 70, 80 anos para tentar ampliar o nosso domínio sobre um planeta Terra. Na realidade, o nosso cérebro funciona de uma maneira completamente diferente, de uma maneira contínua ou analógica, e que é basicamente sem uma projeção um a um com a lógica digital. Se qualquer coisa, a lógica digital coíbe as nossas funções, como vários exemplos hoje em dia demonstram nas nossas crianças, na juventude, e mesmo nos adultos, que cada vez mais demonstram estar perdendo algumas funções cognitivas, como, por exemplo, a empatia humana, uma vez que o nosso cérebro está sendo forçado a se comportar como máquinas. Pois bem, tudo aquilo que nós usamos para expressar a nossa visão de mundo, as nossas abstrações que tentam explicar o universo ao nosso redor,
a nossa arte, a nossa arquitetura, a nossa linguagem escrita, as equações matemáticas que tentam reduzir o nosso universo a explicações causais, todas as nossas tecnologias, todas vêm do mesmo lugar. Vem disto, do grande criador de tudo. E se você puser tudo isso junto, na forma de teorias científicas, modelos matemáticos, religiões, visões cosmológicas, se você somar tudo isso, como o grande físico americano John Wheeler gostava de dizer, o universo é uma entidade participativa. No caso dos seres humanos, se você somar todas essas abstrações e o que elas tentam descrever, você obtém o universo humano, que é a melhor descrição possível para a nossa espécie do universo natural que nos cerca. Ele não é necessariamente uma descrição fidedigna, ele é apenas a melhor descrição possível, dado o cérebro que nós temos como produto do processo de seleção natural que por milhões de anos esculpiu a estrutura cerebral que, uma vez que nós adquirimos a capacidade de seres conscientes e de interrogar o universo, nós começamos a sentar no volante que direciona a própria estrutura física dos nossos cérebros e a projeção dessa estrutura física à mente humana ou à condição humana que gera a descrição do universo, que é a nossa única forma de acessar o que existe aqui fora, a nossa única forma de gerar uma descrição da realidade. Isso gera essa visão que eu gosto de chamar de cérebrocêntrica, é uma cosmologia cérebrocêntrica que tem o cérebro humano individualmente e em conjunto como centro da nossa cosmologia, gera um corolário interessantíssimo. Ele sugere que se existem formas inteligentes, e eu acredito que elas existam, por todo o universo, diferentes formas que evoluíram em condições diferentes daquelas que nós tínhamos no planeta Terra, cada uma dessas formas de vida inteligente, cada um desses alienígenas terá uma visão cosmológica própria do universo. Porque os seus cérebros, ou seja lá o que eles usem para interrogar o universo natural, que, como eu disse a vocês, só oferece informação e potencial, como esses cérebros evoluírem em condições completamente diferentes, eles terão uma descrição do universo diferente da nossa. Ou seja, se o Mr. Spock, da Jornada nas Estrelas, pudesse realmente nos encontrar e fosse capaz de se comunicar conosco, seria muito provável que ele descreveria uma visão de universo que não necessariamente seria a mesma que a nossa. Poderiam haver áreas de overlapping, né, de correspondência, mas não necessariamente essa correspondência seria 100%. Ou seja, isso dá para nós, ao mesmo tempo, a dimensão cosmológica do que é a mente humana, do que é o verdadeiro criador do tudo, né, que é capaz de gerar uma visão, uma descrição do universo, mas também nos dá um grau de humildade, que é muito necessário se manter, né, o que nós estamos perdendo categoricamente como espécie, uma visão um pouco mais humilde de que talvez a nossa descrição do universo, seja ela científica, filosófica, matemática ou religiosa, pode não ser a única. Certamente não será a única e certamente não será a mais correta. Pois bem, aqui então eu gostaria de mostrar a vocês como essa visão cerebrocêntrica permite nos mostrar que ao longo da nossa história, dos últimos 30 mil anos, da pré-história humana até os últimos segundos da nossa existência, o cérebro humano produziu diferentes descrições do universo. A começar com os nossos antepassados do Paleolítico Superior, essa aqui é uma foto de uma das cavernas subterrâneas na Europa, chamada a Capela Sistina da Pré-História, onde seres humanos como nós, com o mesmo cérebro como o nosso, 15 mil anos atrás, penetraram no subterrâneo dessa caverna de Lascaux e usaram tintas feitas de terra, de pigmentos de plantas, de árvores, de solo, para representar, usando a configuração tridimensional do teto e das paredes e do solo dessas cavernas, a sua visão cosmológica.
que era centrada no mundo natural, em particular nos animais que conviviam e a natureza, que eram, de certa forma, embutidas na mente humana, porque o ser humano, nessa época, tinha uma vida completamente analógica. Ele dependia desses animais para o seu sustento, para sobreviver às intempéries do clima, do período de glaciação, do período de seca, e ele dependia da natureza para absolutamente tudo. E com essa natureza, ele tinha uma relação não só de sobrevivência, mas uma relação mística, uma relação teológica, e era a natureza o centro da cosmologia humana. E é por isso que, em Lascaux e em múltiplas outras cavernas, os nossos ancestrais não desenham a si mesmos. Você não vai encontrar figuras de seres humanos, no máximo você vai encontrar impressões das mãos de crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, crianças que penetravam nessas cavernas, provavelmente seguindo seus chamas, seus líderes religiosos, para rituais de celebração, e que usavam esses imprints das suas mãos, seja para determinar a autoria dessas grandes pinturas paleolíticas, ou para representar a sua aprovação dessas imagens pictóricas na pedra que representavam o centro do universo humano, que era basicamente a natureza que o cercava. Pois bem, vamos 16 mil anos no futuro, e na Renascença italiana, agora numa outra catedral, na Capela Sistina, em Roma, o centro do universo agora é o homem, criado à imagem e semelhança do seu Criador, que foi gerado da mente desse homem, mas que basicamente representa tudo aquilo que é agora o centro do universo humano, o homem propriamente dito. No Renascimento italiano, artistas como Michelangelo recuperaram a visão clássica grega e levaram de volta ao centro do universo, que havia sido perdido durante a Idade Média, levaram o homem de volta ao centro do universo. É nessa época que surge a perspectiva nas pinturas, porque o mundo agora, o universo como um todo, é centrado nas retinas do pintor, que precisa reproduzir esse universo na mesma configuração tridimensional detalhada que a mente humana consegue construir para que todos nós possamos inspecionar e se maravilhar com as grandezas infinitas do universo que nos cerca. Ou seja, a arte é a grande forma de expressão dessa nova visão cosmológica que coloca o homem no centro do universo. Se nós andarmos mais 500 anos no futuro, essa visão muda completamente quando a ciência tenta descrever o centro do universo como sendo, ou a origem do universo, como sendo essa grande explosão chamada de Big Bang, que gerou toda a matéria que se encontra no universo hoje, como vista aqui nesta representação da NASA, mostrando as diferentes etapas de evolução do universo nos últimos 14 bilhões de anos, onde vocês podem ver que o homem nem é representado. O homem é uma pequena fagulha, um pequeno grão de poeira cósmica sem relevância nenhuma nessa visão científica do que o universo é, dessa visão cosmológica. O que pouca gente sabe e pensa e para pensar é que todas essas visões vieram do mesmo lugar, do verdadeiro Criador de tudo. Todas elas são abstrações mentais que tentam explicar da melhor maneira possível, a cada momento histórico, o que existe ao nosso redor. E ao fazer isso, da mente humana, a partir do seu substrato orgânico, biológico, que são representados aqui nesse gráfico de baixo para cima, a partir da forma como o cérebro processa informação, que não é informação binária nem digital, é um outro tipo de informação, que no meu livro eu chamo de informação godeliana, em homenagem a um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Kurt Gödel, o melhor amigo de Albert Einstein, que definiu o teorema da incertitude,
que é uma discussão maravilhosa que eu tento fazer no livro, para esclarecer em detalhes o que isso significa, mas, basicamente, o que ele quis mostrar é que existem limites lógicos da mente humana, que nós temos certas regiões de conhecimento que nós nunca vamos conseguir penetrar, porque existe um limite lógico imposto pela biologia disso que a gente carrega entre as orelhas. E esses limites são representados por múltiplos fenômenos, né? Fenômenos que foram descobertos por diferentes pesquisadores em diferentes áreas da ciência, mas que convergem para mostrar que nós somos, na realidade, enquanto espécie, uma ilha cercada por um universo, um mar, um oceano gigantesco de desconhecido, e que a cada gota, a cada pedregulho de conhecimento que nós incorporamos, nós tentamos ampliar levemente a área dessa ilha, pedra a pedra, grão a grão, mas que, infelizmente, provavelmente, esse oceano de desconhecido jamais poderá ser conquistado pela mente humana, mas, mesmo assim, nós teremos a oportunidade de explicar uma quantidade razoável de informação potencial que o universo nos apresenta. E são dessas formas de processamento de informação, utilizando as nossas memórias orgânicas, que não tem nada a ver com memórias de computador, por isso que nós nunca vamos poder fazer um download da nossa mente em algum CD-ROM ou no cloud, ou nunca vamos fazer um upload de informação. Os nossos sistemas motores, sensoriais, límbicos, emocionais, que nós fomos criando abstrações cada vez mais sofisticadas, as nossas crenças, o nosso senso estético, o próprio senso de ser, a nossa ilusão de que nós ocupamos um único corpo e que somos um indivíduo vem da mente humana. Ela é uma enorme abstração. E não é presente em todos os seres vivos, muito pelo contrário, um número muito restrito de espécies tem essa sensação de existir como um indivíduo isolado no universo. Todas essas abstrações que vão crescendo nessa escala aqui de complexidade, intuição, discernimento, criatividade, deuses, mitologia, tecnologias, ciência, geraram abstrações que se tornaram mais importantes hoje em dia, nos nossos tempos ditos modernos, que de modernos eu diria não tem muito pouco, se nós formos comparar com outros momentos da nossa história. Abstrações como religiões, doutrinas econômicas, ideologias políticas, impérios, reinos, mercados de ações e derivativos, que o Eduardo conhece muito melhor do que eu, noções de nacionalismo, racismo, globalização, sistemas financeiros, a cultura da máquina, a igreja dos mercados, o Deus dinheiro, o transhumanismo, a inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, muito menos de artificial, porque é uma criação da nossa mente, criptomoedas, enfim. Essas abstrações foram ficando cada vez mais complexas e cada vez menos tangíveis, menos concretas. Um ótimo exemplo disso é o dinheiro. Eu pus esse gráfico aqui porque ele ilustra muito bem como, no início da história da humanidade, o que nós usávamos como forma de estocar valor e transferir valor para realizar transações comerciais eram coisas absolutamente concretas. Os astecas usavam grãos de cacau ou roupas de algodão. Na África, as conchas eram usadas como moeda de troca. Na China, em Roma, no Alto Saara, o sal. Na Ásia, o arroz. Na Babilônia, a cevada. À medida que a evolução do pensamento, das formas de obter valor e estocar valor foram crescendo, nós usamos diferentes metais, como o ouro na Mesopotâmia, a prata, moedas de elétron que geraram na Lídia, do lado da Pérsia, em 640 BC, antes de Cristo, as primeiras moedas, que eram extremamente convenientes, porque você podia encher seu bolso de moedas, mas teria grande dificuldade em encher seu bolso de barras de ouro. E à medida que essas moedas foram surgindo, outras formas, outras abstrações que contêm valor e que podem ser transferidos de mão em mão, foram sendo criadas, como o dinheiro na forma de papel, que aparece na China, muito antes do mundo ocidental, e, finalmente, abstrações como cartões de crédito, até chegarmos ao dinheiro eletrônico, ao dinheiro digital e, hoje, as criptomoedas, que, na realidade, se nós tivermos em algum momento, o que é muito possível, dada a estatística desses fenômenos solares,
uma tempestade solar que chega no planeta Terra e basicamente torra toda a nossa civilização eletroeletrônica, como a boa parte do dinheiro do mundo hoje é digital e eletrônico, todos nós vamos ficar igualmente pobres, porque todas as contas bancárias e todos os saldos bancários vão desaparecer instantaneamente se todos os computadores do mundo foram queimados por uma tempestade eletromagnética. Mas veja a diferença de grau de abstração da mesma coisa, dinheiro, no mundo atual e no mundo de alguns milhares de anos atrás. Isto é todo o trabalho da mente humana. Esta evolução de complexidade e perda de tangibilidade das abstrações vem do verdadeiro Criador de tudo. Pois bem, eu tive o privilégio de passar 40 anos da minha vida estudando as tempestades elétrico-magnéticas deste verdadeiro Criador de tudo, que geraram toda a história da nossa civilização. E eu estudei isso, evidentemente, no nível de laboratório. E há mais ou menos 22 anos atrás, eu e o meu grande amigo, orientador de pós-doutorado, o professor John Chapin, um dos maiores neurofisiologistas do século passado nos Estados Unidos, decidimos que, com o advento de novas tecnologias que nós tínhamos criado nos nossos laboratórios, na Filadélfia e na Carolina do Norte, que nos permitiam, naquele momento, registrar pela primeira vez na história a atividade elétrica de uma centena de células chamadas neurônios, que são as principais células que formam o universo neural, que contém 86 bilhões de de neurônios dentro da nossa cabeça. Existem tantos neurônios dentro da nossa cabeça como existem galáxias no universo em cima das nossas cabeças. Pois bem, eu e o John decidimos que era chegado o momento da gente criar uma nova tecnologia para estudar em maior detalhe a capacidade do sistema nervoso central de gerar comportamentos. E foi aí que nós criamos o que ficou chamado, e hoje é uma das maiores áreas da neurociência de sistemas no mundo todo, chamado de interface cérebro-máquina. E o que a interface cérebro-máquina faz é permitir que as tempestades elétricas de grande magnitude que cruzam o nosso cérebro possam ser registradas em tempo real e esses sinais elétricos possam ser convertidos em comandos digitais e a informação motora que é produzida e colocada dentro dessas tempestades pelo cérebro com a intenção de mover o próprio corpo que eles habitam. A nossa intenção ao criar essas interfaces era poder ler esses comandos motores e extrair deles toda a informação necessária para reproduzir em objetos artificiais como braços robóticos ou corpos virtuais os movimentos que esse cérebro pensou mais ou menos 1/3 de segundo no passado. Ou seja, ao ler a atividade elétrica dessas centenas de neurônios, o nosso objetivo era decodificar os comandos motores que o cérebro gera normalmente para que a gente possa falar, andar, mexer os braços e ver se nós tínhamos a capacidade de, em 300 milissegundos, 1/3 de segundo, reproduzir em objetos artificiais que não necessariamente precisavam estar do lado desse cérebro, eles podiam estar, por exemplo, do outro lado do planeta, os movimentos que esse cérebro queria registrar ou realizar. Foi aí que nós criamos, então, as interfaces cérebro-máquina. E o que eu vou mostrar a você é como elas funcionam em animais e como elas funcionaram em seres humanos ao prover feedback artificial visual e tátil para os cérebros que geram esses comandos, permitindo não só que um dos nossos pacientes desse o chute na Copa do Mundo, mas também que esses pacientes recuperassem, pacientes com lesão medular grave por mais de uma década, que ficaram paralisados durante todo esse período, sem sentir os seus corpos abaixo dessa lesão, que esses pacientes recuperassem parcialmente a sensação de ter um corpo abaixo da lesão e pudessem se mover autonomamente. Tudo isso começou com um experimento com macacos, onde o macaquinho era treinado para jogar um jogo de videogame. E eles gostam de jogar os jogos como a gente joga. E gostam de ganhar também. E esses macaquinhos usavam um joystick de videogame para mover um cursor numa tela e tinham que encontrar um alvo na tela. E cada vez que ele encontrava um alvo, eles ganhavam uma gota de suco de laranja que eles adoram.
Enquanto os animais jogavam esse joguinho, a gente registrava essa tempestade elétrica de mais ou menos 100 neurônios naquela época, mandava para uma parede de computadores que tentavam, usando uma matemática até que não muito sofisticada, extrair os comandos motores produzidos pelo esse cérebro para mover o braço de macaco, de tal sorte que um braço robótico colocado numa outra sala pudesse aprender a se movimentar sob o comando da mente desse macaco, como esse braço biológico do animal obedecia o mesmo cérebro. Pois bem, uma vez que alguns dias esses macacos jogaram esse joguinho e aprenderam a interagir com essa interface, o que vocês vão ver é o primeiro momento em que esse cérebro se libertou dos limites físicos do corpo desse animal, quando nós removemos o joystick, ligamos a interface cérebro-máquina, e agora, para jogar o mesmo jogo, ou seja, mover esse cursor dentro do alvo e receber o suco de laranja como recompensa, o animal não precisava mais mexer o próprio corpo. Ele só precisava imaginar que movimento ele precisaria realizar, e a partir disso, a nossa interface iria ler essa atividade elétrica desse pensamento motor, extrair os comandos motores que estavam nela e fazer com que esse robô se movesse como o braço desse animal e pudesse jogar o jogo para ele poder tomar o suco de laranja. Aqui, então, vocês veem um momento histórico, a primeira vez que isso ocorreu, primeira vez que um primata, um macaco, conseguiu usar uma interface cérebro-máquina e se libertar dos limites físicos do seu corpo para interagir no mundo só pelo pensamento. Nesse primeiro momento, a nossa querida Aurora está jogando o jogo com esse joystick. E vocês veem que ela consegue mover muito bem o cursor e achar o alvo que aparece aleatoriamente na tela, e cada vez que ela cruza esse alvo, ela consegue receber uma gota de suco laranja em recompensa. Então, como boa primata, mesmo antes do alvo aparecer na tela, ela tenta adivinhar, ela tenta trapacear e achar o alvo aleatoriamente, mas ela não consegue, porque o alvo aparece aleatoriamente em diferentes posições da tela. Então, ela tem que, no momento que o alvo aparece, usar o joystick para controlar esse cursor, cruzar o alvo para conseguir realizar essa tarefa corretamente. Enquanto ela fazia isso, nós estávamos registrando a atividade elétrica de 100 neurônios dentro do cérebro dela e fazendo com que os comandos motores embutidos nessas tempestades eletromagnéticas fossem extraídos, convertidos em linguagem digital e transferidos para um braço robótico que, como vocês vão ver agora, passou a assumir o controle dos movimentos do cursor, porque o joystick foi removido, ou seja, a Aurora não tinha mais como usar o braço para jogar o joguinho, e o corpo dela simplesmente relaxou, porque ela se deu conta que para tomar o suco de laranja agora, ela só precisava imaginar na mente dela os movimentos, porque algum louco que estava fora da mente dela era capaz agora de ler esses movimentos e transformá-los em comandos que um robô conseguiria entender e realizar os movimentos do cursor, porque agora era a mão robótica que controlava esse cursor para realizar a tarefa da mesma maneira que vocês viram. Pois bem, vamos ver então o primeiro momento na história em que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos do corpo humano e passou a interagir no mundo somente através das suas tempestades eletromagnéticas. Vejam só que o cursor agora continua se movimentando, a trapaça até continua sendo feita, e a Aurora continua jogando o jogo, cruzando o alvo e tomando o suco de laranja. Só que ela não precisa mais mover o corpo dela. Ela só precisa imaginar que movimentos são precisos e a nossa interface cérebro-máquina realiza o resto do trabalho para ela, de tal sorte que o nosso robozinho possa mover o cursor e a Aurora possa tomar o seu meio litro de suco de laranja durante todas as tardes, durante 1 hora na tarde, e realizar basicamente o seu sonho de entrar para a história da neurociência moderna. Bom, esse foi o grande começo da área, mas ao longo das últimas 2 décadas, nós evoluímos de uma maneira tremenda nessas aplicações. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a interface cérebro-máquina mais sofisticada que existe no mundo nesse instante,
que é uma que permite o que vocês acabaram de ver, ou seja, a atividade elétrica do cérebro de um macaco ser usada por esse macaco, ou mesmo um ser humano, para controlar um braço virtual que agora está inspecionando a superfície, a textura de objetos virtuais no mundo virtual. E agora, para receber a recompensa, não basta que esse animal só mova esse braço virtual pelo pensamento. Ele tem que identificar com os seus dedos virtuais uma textura peculiar, uma textura muito fina que visualmente ninguém consegue ver, nem ele, nem vocês. Mas quando ele passa a mão, cada objeto virtual tem uma textura diferente, como se fossem diferentes tipos de lixa de madeira, uma mais rugosa, uma menos rugosa e uma extremamente fina. E o que esse macaquinho tem que fazer é identificar a lixa mais fina que está cobrindo esse objeto, mesmo quando o objeto muda de posição no espaço, para receber o suco de laranja. E ele só consegue fazer isso porque existe um feedback elétrico cada vez que a mão virtual é posta na superfície desses objetos, que é transmitido diretamente para a parte do cérebro do animal que realiza a nossa capacidade de distinção tátil, de discriminação de superfícies dos objetos. E isso não tem interferência nenhuma do corpo, é uma ligação bidirecional do cérebro com o mundo virtual que permite que esse animal realize essa tarefa de discriminação tátil tão bem como se ele estivesse usando os próprios dedos. O que eu vou mostrar para vocês, então, aqui, vocês vão ouvir, nada do que vocês vão ler na tela ou ouvir, os macaquinhos tinham à disposição. Eles só viam os objetos se movendo na tela e tinham que usar a mente para controlar uma mão virtual que ia escaneando a superfície e apertar o centro do objeto correto para receber a recompensa. Mas o que vocês vão ouvir no background é uma célula cerebral, um neurônio disparando os seus potenciais elétricos. Vocês vão ouvir pela primeira vez uma tempestade elétrica cerebral, que ocorre a todo instante nos últimos 100 mil anos na mente de cada um dos seres humanos que habitou o planeta Terra. É o mesmo som. E vocês vão ver, então, quando é que o macaquinho acerta, porque há um ruído agudo que mostra quando ele acha a superfície correta e põe a mão no centro para receber o suco de laranja, usando essa conexão bilateral com o seu cérebro e com o mundo virtual. Esse é o cérebro. Esse é o som do cérebro. E aí vocês veem o macaquinho procurando o objeto correto que estava aqui embaixo e ele acerta e ganha a recompensa. Agora o objeto está à esquerda, o objeto correto. Ele tem que passar a mão, discriminar a textura e achar o objeto correto. E ele consegue fazer isso, não importa onde o objeto correto seja colocado. Porque essa mão virtual passou a ser uma mão que faz parte do corpo desse animal. Essa interface cérebro-máquina permitiu que essa mão, esse braço virtual, fossem assimilados pelo cérebro desse macaco como uma extensão do próprio corpo desse animal. E ele passa a usá-lo como isso, como um novo braço. E consegue realizar essa tarefa tão bem como se ele estivesse usando a própria ponta dos seus dedos. Esse hoje é o limite dessa tecnologia, que não precisa ser usada só para realizar tarefas como as vocês viram, tarefas bem simples. Nós desenvolvemos no nosso laboratório o primeiro carro controlado por uma interface cérebro-máquina, ou seja, um carro eletrônico ou elétrico que o macaquinho consegue dirigir usando apenas a atividade elétrica do seu cérebro. E o que vocês vão ver aqui, para terminar essa parte científica, antes de terminar a minha palestra com a parte clínica, vocês vão ver aqui no meu laboratório, primeiro do teto do laboratório, uma câmera no teto, como esse macaquinho aprendeu a dirigir essa cadeira de rodas eletrônica usando apenas o pensamento. O macaquinho é posto em uma de 3 posições aqui do lado direito, e ele tem que, autonomamente, sem nenhuma instrução, dirigir essa cadeira de rodas até esse ponto da sala para poder comer umas uvas que nós estamos depositando para atrair a atenção dele. E o que vocês vão ver é que o macaquinho consegue dirigir só pensando, sem nenhum movimento do corpo, essa cadeira de rodas usando uma interface cérebro-máquina. Aqui vocês veem primeiro do teto do laboratório, lá vai o nosso motorista,
em direção ao alvo, ele só se mexe para comer as uvas, provando que existe sim um almoço grátis no mundo moderno, desde que você tenha uma interface cérebro-máquina funcionando para você. Porque com ela você não precisa se mexer, você só precisa pensar naquilo que você quer realizar. Agora, de frente, vocês veem que o animal só começa a se mexer quando ele chega perto da região para pegar as uvinhas. E aí ele realiza o sonho de obter o seu lanche free. Bom, quando nós vimos tudo isso, lá no começo desse século, nós postulamos, eu e o meu amigo John Chapin, que no futuro, em aproximadamente uma década, seres humanos que tinham lesões graves da medula espinal, por doença ou por traumas, e que eram paralisados, ficaram paralisados da lesão para baixo, e não conseguiam mais sentir os seus corpos, porque os nervos que conduziam informação motora do cérebro para o corpo ou informação tátil do corpo para o cérebro haviam sido partidos, lesados. O que eu e o John postulamos é que, como a gente sabia que o cérebro continua pensando em mover o corpo, mesmo depois de anos de uma lesão medular, que se nós usássemos o conceito da interface cérebro-máquina e construíssemos um corpo robótico que essas pessoas pudessem vestir e usar a sua mente para se controlar esse corpo robótico, não só elas teriam a possibilidade de voltar a se mexer autonomamente por si só, mas esse corpo, se fornecesse feedback tátil para o cérebro dos pacientes, esse corpo seria assimilado pelo cérebro humano como uma extensão do próprio corpo do paciente. Ou seja, o paciente teria um novo corpo que seria essa veste robótica e passaria a ser parte dele, parte dessa abstração mental chamada senso de ser que o cérebro gera para cada um de nós. Pois bem, isso foi publicado em 2002. Em 2012, junto com vários amigos mundo afora, eu criei esse consórcio sem fins lucrativos chamado Projeto Andar de Novo, Walk Again em inglês, com a ideia de realizar esse sonho, realizar essa demonstração. E, coincidentemente, ao redor desse momento, o Brasil recebeu a notícia de que teria a Copa do Mundo em 2014. E, naquele mesmo momento, eu bolei a ideia de oferecer, tanto ao governo brasileiro quanto à FIFA, a possibilidade de realizar, na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, uma demonstração científica para o mundo inteiro poder ver que a neurociência finalmente estava prestes a oferecer esperança para 25 milhões de pessoas, aproximadamente, que vivem no mundo inteiro hoje com lesões medulares graves que fazem com que elas sejam paraplégicas ou tetraplégicas. E foi aí que nós criamos o projeto da demonstração da abertura da Copa do Mundo, e para isso eu consegui a ajuda de amigos, tanto no Brasil como em 25 países em todo o mundo, que trabalharam de graça, abrindo suas patentes, trazendo seus alunos para o Brasil, colaborando de onde eles estavam no mundo, para que a gente pudesse realizar essa demonstração. Para isso, nós recrutamos 8 pacientes aqui no Brasil com lesões graves de vários anos, acima de 3 anos, alguns acima de uma década, lesões que haviam feito esses pacientes completamente paralisados, e começamos usando um método não invasivo para ler a atividade cerebral, um método que usa uma touca de natação, que lê a atividade elétrica no couro cabeludo, projetada no couro cabeludo do cérebro. Começamos a treinar esses pacientes, primeiro em ambientes de realidade virtual, onde eles podiam usar essa atividade elétrica para comandar corpos virtuais, para treinar, né, o uso dessa interface cérebro-máquina, e em campos de futebol virtual, de tal sorte que cada vez que eles conseguiam fazer um jogador virtual andar no campo e pisar na grama, o feedback tátil, na forma de sinais de pressão, eram entregues na superfície dos antebraços desses pacientes, através de sistemas de vibração, que são tirados de telefones celulares e aplicados na superfície da pele com velcro. Os pacientes começavam a ter um feedback tátil e visual conjunto de um jogador de futebol andando e chutando uma bola virtual, controlado pela sua mente. E à medida que eles progrediam nessa habilidade, nós fomos adaptando esses pacientes a diferentes tipos de robô de reabilitação, até que eles pudessem entrar
no exoesqueleto que foi construído especialmente para essa demonstração na abertura da Copa. Esse é o exoesqueleto de primeira geração que foi usado na abertura da Copa, um projeto de engenharia desenvolvido por uma equipe de engenheiros de múltiplos lugares do mundo, que foi posto em prática aqui no Brasil. Aqui vocês veem o paciente no cockpit interno, é um sistema elétrico hidráulico, onde a atividade elétrica do cérebro controla múltiplos motores que geram os comandos para controlar os movimentos das pernas através de linhas hidráulicas alimentadas com óleo de alta densidade, que permite que esses movimentos sejam muito parecidos com os movimentos naturais do corpo humano. E aí esses pacientes passaram a treinar com esse sistema. E com esse sistema, usando uma série de tecnologias, como esses circuitos impressos com sensores de pressão, chamado pele artificial, que é colocado na base plantar dos pés do exo, para que cada vez que o paciente encoste no chão, seja gerado um sinal de pressão que pode ser devolvido para a pele do paciente, nós começamos a treinar os pacientes nessas novas tecnologias. Aqui vocês veem uma paciente paraplégica há mais de uma década, controlando um jogador de futebol virtual e recebendo feedback tátil nos braços cada vez que esse jogador encosta o pé na grama. Ela consegue ver o jogador, agora ele vai caminhar em outra superfície, que é na praia, na areia da praia, e vocês podem ver que ela está basicamente experimentando essas diferentes superfícies, tanto visualmente como tatilmente, recebendo esse feedback. Esse foi um momento histórico para cada um dos pacientes, dos 8 pacientes que participaram do projeto inicialmente, quando eles integraram todas essas tecnologias e depois de anos, pela primeira vez nas suas vidas, puderam sair das suas cadeiras de roda e caminhar autonomamente, usando a sua mente para controlar o exo, recebendo feedback tátil nos seus braços. Eu não preciso dizer nada para vocês, esse é o primeiro momento em que esse paciente com uma lesão torácica grave foi capaz de caminhar alguns passos usando toda essa tecnologia integrada no nosso laboratório aqui em São Paulo. Ele recebe um sinal visual que está tudo ok, e o seu cérebro começa a controlar o robô para que ele possa caminhar. Ele está olhando de frente para um grande espelho para ter uma visão do seu corpo íntegro caminhando, para reforçar essa imagem corpórea que ele está adquirindo com esse treinamento, e ele está sentindo o chão, recebendo o feedback tátil da pele artificial no seu braço, no seu antebraço. E vocês só precisam olhar para a face desse nosso paciente para entender o que isso significou depois de 6 anos de paraplegia. E aí? Caraca! Essa cena se repetiu 8 vezes, vários quilômetros andados antes da Copa do Mundo, até que nós pudéssemos chegar no dia 12 de junho de 2014. Essa é a cena, alguns minutos antes da gente subir a plataforma que nos levou para o centro do gramado, para fazer a demonstração do chute que abriu a Copa do Mundo. Esse é o Juliano Pinto, o nosso paciente escolhido para fazer o chute da abertura. Depois de quase uma década de uma lesão a nível T4, o Juliano treinou e foi capaz de usar o exoesqueleto para chutar a bola e fazer a abertura da Copa do Mundo. E o que vocês vão ver aqui é exatamente o que aconteceu na abertura da Copa do Mundo. Eu não pude ter as imagens oficiais, porque a FIFA nunca liberou para nós as imagens, mas isso aqui, alguém tinha um telefone celular na rampa do estádio, antes da gente entrar, 65 mil pessoas gritando no estádio, 1,2 bilhões de pessoas assistindo pela televisão, pela internet, mundo afora. E o que vocês vão ver aqui é, quando o Juliano põe o braço no anteparo de descanso, o exo liga. E esses LEDs aqui começam a pulsar. Isso era para mostrar para a plateia que o exo estava pronto para receber os comandos mentais do Juliano. Quando a bola é colocada na frente do Juliano, o Juliano imagina o chute e essa imaginação eletromagnética é transmitida para os motores eletrohidráulicos do exo e se transforma na realização do sonho do Juliano de abrir a Copa do Mundo com um chute que veio diretamente da sua mente. Foi exatamente o que aconteceu no meio do campo. O exo está pronto,
O Juliano endireita o corpo e começa a imaginar esse chute, a bola é colocada na sua frente e ele realiza o chute de abertura. E o que o Juliano não sabia é que só nesse momento nós ligamos esse sensor de pressão na ponta dos dedos, que nós nunca usamos no treinamento. Quando o Juliano chutou a bola, ele literalmente sentiu o impacto do pé do Exo com a bola, que foi primeiramente transmitido pelos sensores de pressão para os vibradores da superfície do braço do Juliano, e a mente do Juliano, esse verdadeiro criador de tudo, da mente do Juliano, basicamente transformou na sensação tátil de como se ele tivesse de volta na sua infância, jogando bola na rua e fazendo um gol. E quando nós corremos para abraçar o Juliano, era só isso que ele gritava, que ele tinha sentido o impacto, que ele tinha sentido a bola, que ele tinha sentido o chute. Pois bem, todo mundo achou que esse era o final da história. Mas, na realidade, um mês depois da Copa do Mundo, nós voltamos para o nosso laboratório para realizar o exame neurológico final de rotina que havia sido planejado e que era realizado a cada 3 meses do nosso protocolo. Ocorre que, quando nós examinamos o Juliano, que era um T4, ou seja, lesão a nível torácico 4, o exame naquele dia falou que o Juliano, na realidade, tinha virado T11. Ele tinha conseguido melhorar 7 segmentos do nível da lesão dele. Ele agora, ao invés de sentir o corpo só até o nível do tórax, ele estava sentindo o corpo dele até o nível da cintura. Ele tinha recuperado parcialmente a sensação tátil por 7 segmentos da medula espinal. E, além disso, ele começava a mostrar a capacidade de mover músculos abaixo da lesão original, algo que ele jamais conseguiu fazer durante 9 meses, 9 anos de cadeiras de roda pós-lesão. Na realidade, todos os nossos pacientes começaram a apresentar essa recuperação parcial, que chegou, em média, a 10 segmentos abaixo da lesão. Isso nunca havia sido visto na história de lesões medulares. Mas a recuperação motora foi algo ainda mais dramático. Por exemplo, vejam o que aconteceu com uma paciente 13 meses depois do treinamento ter começado, depois de 14 anos de lesão, nós suspendemos essa paciente no ar, uma tarefa que era feita rotineiramente e nada acontecia, e pedimos para a paciente tentar fazer qualquer tipo de movimento. Até então, nada acontecia, porque ela era uma paraplégica completa a nível torácico 11. Mas nesse dia, ela chocou a todos nós, porque de repente, ela começou a mexer a perna direita. E não parou mais de mexer a perna direita. Para nosso choque, ela começou, como uma bailarina, a fazer esse plié, essa flexão da quadril, flexão do joelho, extensão do tornozelo e ficar na ponta dos dedos. Isso também nunca havia sido relatado. Nós esperamos 1 ano, porque não conseguimos acreditar nessa recuperação parcial motora, e 1 ano depois, realizamos a mesma tarefa com a mesma paciente, agora registrando atividade muscular de vários músculos dos membros inferiores, e para nosso choque, quando a gente pediu para ela realizar o que ela tinha feito 1 ano anterior, ela não só mexeu a perna direita, como ela tinha feito, mas, de repente, ela começou a mexer a perna esquerda. Ela começou, literalmente, a andar no ar. Se ela tinha um suporte antigravitacional, ela conseguia agora mexer ambas as pernas, algo que ela nunca pôde fazer durante 13 anos de lesão medular. O resultado mais surpreendente em 2 dos nossos pacientes desse primeiro grupo, apesar de todos eles terem apresentado recuperação parcial, é que em 2 desses pacientes, com a ajuda de um pequeno amparo elétrico, de cargas elétricas muito pequenas, entregues na superfície da pele de músculos chaves, e um carrinho de apoio que basicamente custa $10, e apoio de antigravitacional de mais ou menos 70%, 2 dos nossos pacientes conseguiram passar a andar por si só, depois de anos de lesão medular. No caso desse paciente, mais de 6 anos, no caso do Juliano, mais de 9 anos. E como vocês podem ver, usando uma interface cérebro-máquina em conjunto com essa atividade elétrica cerebral, da interface, alimentando essa interface cérebro-máquina,
esse nosso paciente começou a adquirir um grau de autonomia que 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, ninguém me disse, ninguém acreditaria que seria possível. No frigir dos ovos, o resumo da ópera é que os 7 pacientes dos 8 que continuaram treinando conosco durante 28 meses, muito depois da Copa do Mundo, que originalmente eram classificados como lesões medulares crônicas, irreversíveis, completas, ou seja, paraplegia completa, todos os 7 evoluíram para um novo status chamado paraplegia parcial, onde os pacientes recuperaram funções motoras de controle voluntário dos músculos das pernas parcialmente, sensações táteis dos membros inferiores, controle visceral, como controle da bexiga parcial ou total, algo que nenhum livro-texto de lesões medulares jamais previu que seria possível. Ou seja, ao término dessa aventura, que, como eu disse a vocês, completa 40 anos em janeiro do ano que vem, ela começou aqui no laboratório da Faculdade de Medicina da USP, no laboratório do grande professor César Timoiari, o pai da neurociência brasileira, que sempre me dizia, da mesma forma que a minha avó, Lígia Maria Rocha Leão Laporta, sempre me disse que o impossível é só o possível que ninguém dedicou tempo suficiente para realizar. E foi uma emoção enorme lembrar do Dr. César, que morreu de uma moléstia neurodegenerativa, ficando parcialmente paralisado ao longo de alguns meses, que me disse, poucos meses antes de falecer, que para ele, essa minha tecnologia não ia dar tempo, mas que ele esperava que eu continuasse trabalhando para que no futuro outras pessoas como ele pudessem se beneficiar dessa descoberta. E é por isso que eu gostaria de dedicar essa aula ao professor César Timoiari. Muito obrigado. Olha, eu te confesso que fiquei emocionado aqui no final e a gente fica emocionado, acho que é também por esses exemplos, sabe, Nicoleles? É também por essas pessoas que voltaram a andar, mas é mais do que isso. Eu acho que a gente está carente de falar sobre algo que nos traga esperança, sabe? De algo que rime com dias melhores, que nos faça pensar em dias melhores, né? E eu acho que quando a gente vê pessoas que, enfim, perderam os movimentos, que perderam a esperança, que perderam a capacidade de caminhar, voltando a caminhar, e isso até alegoricamente, até metaforicamente, vale muito para os tempos que a gente está passando, sabe? A gente precisa ter momentos de esperança. A gente precisa acreditar que a gente vai voltar a caminhar, sabe? A gente precisa demais disso.